Sejam bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de ajudar a ampliar o nosso alcance. Hoje vamos perguntar se o PT virou partido dos tucanos. Observamos a decadência do PSDB, com o segundo time atuando no partido nos últimos meses, através de figuras como João Dória Júnior, Eduardo Leite e Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, que não conseguiu se reeleger. Garcia, assim como o remanescente dos veteranos do tucanato, o mineiro Aécio Neves, declarou apoio a Jair Bolsonaro, contrariando a orientação do chamado tucanato raiz, de Fernando Henrique Cardoso, Aloísio Nunes e outros, que em parte declarou apoio ao petista Lula já no primeiro turno da campanha presidencial. Fernando Henrique não declarou formalmente, mas pertence a um grupo que se articulou mesmo secretamente nas alianças conservadoras com o candidato do PT. A origem do PSDB remete ao antigo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, através de um grupo de políticos moderados que se mobilizou pela redemocratização do país, através do movimento Diretas Já, e cujos líderes, como Mário Covas e André Franco Montoro, decidiram, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, José Serra e outros, fundar o PSDB. Embora o nome dessa agremiação partidária fosse Partido da Social Democracia Brasileira, seu perfil sempre se aproximou do neoliberalismo democrático, já experimentado quando este grupo ainda estava dentro do então PMDB, conduzindo à volta da democracia dentro dos padrões da direita moderada. O PSDB nunca foi de esquerda, e nem pode jamais ser considerado de centro-esquerda. O PSDB sempre foi um partido de direita moderada, e a denominação de seus membros como tucanos se dá porque o símbolo do partido sempre foi um tucano de cor azul, aproveitando para forjar seu ufanismo usando a figura de uma ave típica do Brasil. Mas nem esse patriotismo democrático pode ser entendido como nacionalismo, pois a bandeira do PSDB sempre foi um capitalismo convicto. Os tucanos sempre defenderam um capitalismo flexível, mas nunca reformista, voltado ao princípio do Estado mínimo e ao entreguismo político-econômico. Isso é fruto das ideias da teoria da dependência de Fernando Henrique Cardoso, sociólogo que passou a ser um dos políticos do PSDB e eleito para 2 mandatos presidenciais, ocorridos de 1995 a 2002. A teoria da dependência defendia que o Brasil tivesse um relativo desenvolvimento econômico e social, mas sem atingir o nível de plenitude conhecido dos países desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido e os países escandinavos. O Brasil, neste caso, teria relativa prosperidade, mas continuava em situação subalterna e submisso ao poder dos países ricos. As relações entre os tucanos e o PT, em especial o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, eram de cordialidade, parceria e aparente entendimento político, apesar das divergências conhecidas e dos eventuais conflitos. Essa cordialidade é anterior ao próprio PSDB, pois Lula e Fernando Henrique Cardoso já se aliaram politicamente, com o já sindicalista apoiando as candidaturas do sociólogo para cargos políticos, 10 anos antes do surgimento do Partido do Tucanato. E graças a tais alianças que se culminaram na frente ampla do movimento Diretas Já, que Lula quis reconstituir na campanha presidencial deste ano, o PT começou a se distanciar gradualmente das causas trabalhistas. As relações entre os tucanos e o PT, em especial o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, eram de cordialidade, parceria e aparente entendimento político, apesar das divergências conhecidas e dos eventuais conflitos. Essa cordialidade é anterior ao próprio PSDB, pois Lula e Fernando Henrique Cardoso já se aliaram politicamente, com o já sindicalista apoiando as candidaturas do sociólogo para cargos políticos, 10 anos antes do surgimento do Partido do Tucanato. E graças a tais alianças que se culminaram na frente ampla do movimento Diretas Já, que Lula quis reconstituir na campanha presidencial deste ano, o PT começou a se distanciar gradualmente das causas trabalhistas. Lula começou a se desfazer da figura do sindicalista enérgico, que embora sempre tenha sido moderado e de certa forma conservador, pois o líder petista sempre foi religioso e nunca apoiou ideias revolucionárias, ele começou a carreira defendendo reivindicações do proletariado, a partir dos movimentos sindicais no ABC paulista. Em 1989 Lula ainda tinha fortes traços dessa origem sindical, mas depois da campanha que deu vitória ao rival Fernando Collor de Mello, o petista passou a moderar não só o seu discurso e sua forma de se comunicar com o público, mas também abrir mão de demandas trabalhistas, a princípio adaptadas para um nível que fosse aceito pelo empresariado. Depois de tantas derrotas em campanhas presidenciais,
Lula venceu depois que, em 2002, lançou a Carta aos Brasileiros, documento no qual o petista afirmava que não desejava contrariar os interesses dos empresários e banqueiros, apenas defendendo demandas sociais que trouxessem prosperidade para os mais pobres sem que ameaçassem os lucros dos ricos. Ao assumir a presidência da República em 2003, Lula teve seu programa de governo comparado com o de seu antecessor Fernando Henrique Cardoso, a ponto de programas humorísticos da época explorarem a ideia jocosa de que o petista copiou o programa do Tucano. Mas nessa época PT e PSDB estavam separados e mais tarde, quando foi lançado o livro A Privataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, se revelou que todo aquele projeto de privatizações, seja em caráter nacional por Fernando Henrique, seja no caráter local pelo governo de São Paulo e pela prefeitura de sua capital, foi feito para inflar as contas particulares de seus envolvidos, que depositavam suas fortunas em paraísos fiscais, ou seja, lugares onde há mais facilidades e vantagens, para se abrir uma conta financeira com menos impostos e mais rendimentos. Isso fez com que as esquerdas que apoiavam Lula fizessem oposição ao tucanato. A mídia alternativa fazia uma cobertura crítica contra os tucanos, e havia um nítido contraste entre o projeto do PSDB, voltado aos interesses do mercado, e o projeto do PT, voltado a atender às demandas sociais, num nível mais moderado. Todavia, nessa época, ainda significativo, mesmo na concessão de paliativos como Bolsa Família, havia uma disposição de Lula de avançar um pouco mais no projeto político realizado no primeiro mandato, ao ser eleito para o segundo. Com o tempo, atritos políticos fizeram com que o tucano Aécio Neves, não aceitando sua derrota eleitoral, contribuísse para a elaboração do golpe político contra Dilma Rousseff, no momento extremo de conflito entre tucanos e petistas. Depois do golpe, Michel Temer, vice de Dilma, traiu a governante ao abraçar um projeto político conservador e antipopular, e a direita moderada não só mergulhou nessa aventura golpista, como consentiu com a ascensão do fascista Jair Bolsonaro ao poder. Com o tempo, o PSDB sucumbiu a brigas internas. Aécio Neves, sendo mineiro, brigava com o grupo paulista de Fernando Henrique, José Serra, Aloísio Nunes e Geraldo Alckmin, fazendo com que o neto de Tancredo Neves se isolasse, de alguma forma, no partido. Um segundo escalão era formado por políticos emergentes, como o gaúcho Eduardo Leite e os paulistas Rodrigo Garcia e João Dória Júnior, além do falecido Bruno Covas, que ainda tinha um elo familiar com um dos fundadores do partido, por ser neto de Mário Covas, falecido de câncer, destino semelhante ao do neto que foi prefeito de São Paulo. Esse segundo escalão acabou brigando com os veteranos e levando o PSDB a uma decadência, o que fez com que, por uma questão de conveniência política, o tucanato raiz, dos membros veteranos do partido, passassem a apoiar Lula, mesmo de maneira informal, na recente campanha do petista para a presidência da República. Um desses membros veteranos, Geraldo Alckmin, que se ascendeu politicamente ao suceder Mário Covas, se desligou do PSDB como uma condição para ser vice-presidente da chapa de Lula, contra o qual o ex-governador paulista concorreu para o mesmo cargo presidencial em 2006. Hoje Alckmin está no PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é bem menos socialista que seu nome sugere. No momento atual, o PT cada vez mais se aproxima do tucanato. Ao longo dos tempos, o Partido dos Trabalhadores, na prática, foi o partido da social-democracia que o PSDB não conseguiu ser, mas ultimamente, com os retrocessos de Temer e de Bolsonaro, a aproximação de petistas e tucanos passou a se sustentar sob o pretexto da democracia. Lula passou a sentir uma obsessão por uma frente ampla, uma composição heterogênea de aliados políticos, e isso fez com que o PT se tornasse ainda mais neoliberal, embora a direita moderada fingisse que não quer interferir nas pautas progressistas prometidas por Lula. Lula, mais entusiasmado em se aliar com empresários e banqueiros, mais à vontade com políticos veteranos da direita moderada do que com os próprios colegas do PT, e fazendo questão em ter Geraldo Alckmin como seu parceiro governamental, reduziu a meras promessas o seu projeto político progressista, que cada vez menos tem a cara do PT que se consagrou no imaginário popular. O atual projeto político de Lula, que dará mais poder a Alckmin do que aos petistas, tende a ser muito conservador e bem mais fraco, em resultados sociais positivos, do que o primeiro mandato do petista, aquele que os humoristas acusavam de ser uma imitação do governo FHC. Com tanta gente de direita envolvida, e num contexto em que o bolsonarismo tende a perder, mas deixando como herança um Congresso Nacional em maioria reacionário, Lula cada vez menos terá condições de implantar um programa de esquerda.
O esquerdismo de Lula acabou definitivamente. Sem volta, e tudo que o petista irá fazer, no caso de ser eleito, é tão somente um governo com prioridade para atender aos interesses do mercado, agradando empresários e banqueiros, e apenas trazendo benefícios sociais paliativos, nos limites tolerados pelos mais ricos. Com Lula cada vez mais distante do projeto político progressista, o PT se tornou um partido neoliberal, já que o PSDB se desgastou com os novos membros e os políticos veteranos, tomados de oportunismo, agora se acham acima do tucanato, não podendo agir para evitar a decadência do próprio partido. Assim, com o naufrágio do tucanato, os tucanos veteranos agora apoiam Lula, que cada vez mais recuando da causa progressista, agora faz do PT, na prática, o partido dos tucanos. Foi o que tivemos por hoje. Continuem prestigiando nosso canal e ajudem a ampliar nosso alcance. Agradeço a atenção. Um abraço a todos.